Paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco de como Deus age no processo de restauração do casamento? Eu sei que quem está passando pelo deserto quer o milagre e quer para hoje. A gente sempre espera que seja rápido e nem sempre é, como eu sempre digo. Porém, nós temos que ter a certeza que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai fazer. Que esses maridos, essas esposas que estão na infidelidade conjugal, que estão na desobediência, vão ser servos e servas do Senhor. Vão ter um encontro com Deus, aquele encontro verdadeiro. Porque sempre a gente pede, Senhor, encontre o meu marido, encontre a minha esposa. O Senhor está de braços abertos. A pessoa tem que abrir os olhos e enxergar, olha, tem Deus aqui. Porque o Senhor está ali sinalizando. E muitas vezes o Senhor sinalizou para nós e nós não enxergávamos. Nós precisamos passar pela pior dor para poder entender o processo. E o processo que é buscar primeiro as coisas do céu. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando a gente está orando pela restauração do casamento, quando a gente está buscando em oração, em jejum, em santificação principalmente, quando estamos ali nos caminhos do Senhor, o Senhor vai fazer o milagre. O Senhor, Ele tem prazer em restaurar a família. O Senhor, Ele tem prazer em ver uma família unida. Então, nós cremos que o cônjuge vai voltar, ainda que aos olhos humanos tudo pareça impossível. Deus tem mostrado, através da Bíblia Sagrada, e todos os dias na nossa vida, o quanto Ele é poderoso e quanto Ele pode fazer o impossível acontecer. Então, quando a gente está passando pela restauração, pelo deserto, né, pelo processo de restauração, que eu falo assim que primeiro é a restauração pessoal e depois é a restauração do casamento. Por que eu falo isso? Porque sem uma não existe a outra. Se eu não estiver restaurada, eu não vou conseguir manter um casamento. Eu não vou ter como lidar com situações que virão após a volta. E vocês podem ter certeza que muitas pessoas que o marido voltou, a esposa voltou, estão no deserto novamente. E eu fui uma delas. Eu tive meu casamento restaurado, depois de 2 anos, meu marido saiu de casa de novo. Então, quando nós estamos caminhando na vida cristã, nós temos um encontro com Deus. E aí o Senhor vai nos restaurando. Acontece a restauração pessoal, que ela é maravilhosa. Nós enfrentamos sim grandes tempestades, só que nós não podemos esquecer que o Senhor faz a tempestade parar. Ele manda nos ventos, Ele manda na onda do mar. Quando a tempestade está muito forte, Ele pode fazer parar. Ele pode trazer a bonança. Então nós pensamos que Deus está dormindo. Não, Ele está contemplando as nossas lágrimas. Ele está nos dando a direção, nos mostrando o caminho correto. Porque há vários caminhos, mas o correto é um só, é o de Deus. Então o Senhor, Ele nos prepara primeiro. Nos fortalece. Eu sempre falo que, nossa, vem provas. Falo, Senhor, nunca vai parar essa prova? Vai parar. Só que a cada prova a gente vai ficando mais fortalecida. Então o Senhor, Ele quer nos provar? Não. O Senhor, Ele não é um homem mau, que Ele fica ali, não, vai sofrer até conseguir algo, não. Só que muito do que nós colhemos foi devido à nossa plantação lá atrás. E nós estamos colhendo, porém, estamos plantando novas sementes, né? E a nossa fé, ela se renova a cada dia. E com essas sementes plantadas, nós vamos colher coisas boas. E o Senhor, após nos curar, Ele vai fazer o quê? Ele vai atrás do nosso cônjuge, da nossa esposa. De que forma? Criando situações para chamar a atenção deles. Assim como Ele chamou a nossa atenção. Porque eu tenho absoluta certeza que o Senhor, de alguma forma, chamou a sua atenção quando você entrou no deserto. Até porque muitos, eu sei porque me procuram e falam, Sol, agora é só Deus. Quando antes deveria ser só Deus, mas a gente não tinha essa intimidade. Eu tinha um Deus muito distante. Porque Ele estava distante? Não, porque eu estava distante. Então eu achava assim, falava de Deus, falava que era cristã, mas era assim um Deus muito distante de mim, sabe? Que eu falava por falar, eu não tinha intimidade, eu não buscava de puro e sincero coração.
Quando eu entrei no deserto, foi a forma que o Senhor chamou minha atenção. E ali eu comecei, nossa, agora é só Deus. Eu comecei a vivenciar e ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento de pai e filho, onde ele me orientava e eu seguia pelo caminho que ele me mostrava. Então, o mesmo Deus que fez o mar acalmar, o morto ressuscitar, a água ser transformada em vinho, ele vai reerguer a sua família. Ele vai trazer o seu marido, a sua esposa. Não duvide disso. A gente muitas vezes não quer percorrer um caminho que é duro, uma montanha, mas o Senhor está conosco. E nesse momento ele também vai chamar a atenção do esposo que se foi, da esposa que se foi. De que forma a gente não sabe, né? Como eu disse antes, a gente só pensa que é no sofrimento, mas não é. É claro que um aprendizado no sofrimento a gente não esquece, jamais. Mas o Senhor tem as formas dele de chamar a atenção. O Senhor, ele cumpre aquilo que ele promete, não pelo nosso merecimento, mas porque uma família unida, ela derruba legiões de demônio. Uma família alicerçada no Senhor, ela é imbatível. E isso é a esperança e a garantia da salvação do amanhã. Então, o Senhor, como diz lá em Romanos 4,17, ele chama a atenção às coisas que não são como se já se fossem. Não existe, mas ele traz, ele faz. Então, creiam que o Senhor vai chamar a atenção desses cônjuges que hoje estão vivendo uma vida desregrada, muitas vezes no adultério. Mas é o Senhor que vai fazer isso. E o que eu faço? Eu vou me prostrar em oração, em adoração, Senhor, porque é Ele que faz. O que adianta eu agradar o outro? O que adianta eu me rastejar pelo outro se é Deus que faz? Então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a Deus. Então Deus trará de volta o seu cônjuge. Deus trará de volta aquele que se perdeu no meio do caminho, mas que pelo amor do Senhor, a tua família, Ele fará com que o seu esposo, a sua esposa, encontre o caminho. E quando o Senhor quer tratar, não há quem possa impedir. Eu muitas vezes, sabe assim, quando tudo vai saindo fora do teu controle, e eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Eu sempre tive o controle muito das coisas. Eu achava, eu pensava, né? Eu tinha o controle do meu emprego, da minha casa, das minhas filhas, do meu casamento. Eu tinha um controle. Assim eu pensava. Quando eu percebi que eu não tinha o controle de nada, quando eu vi tudo indo por água abaixo, aquela tempestade entrando na minha casa, destruindo tudo com aquela força, com aquela avalanche, eu pensava, meu Deus, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Porque eu só via a destruição. Os meus olhos só contemplavam a destruição. Eu não conseguia enxergar nenhum milagre, porque estava tudo destruído. Eu estava destruída por dentro, a minha casa estava destruída, as minhas filhas estavam tristes, estava tudo ruim. Eu não conseguia me reerguer, foi um processo assim muito difícil. Eu falo que a primeira fase, quando acontece a separação, é pior que o luto. Porque o luto você vai sofrer ali, mas você sabe que não vai ter de volta, que você não pode fazer mais nada, que acabou, findou. E quando é uma separação, é aquela dor que você vai ali morrendo aos poucos, você está viva e você está sentindo aquela dor. É insuportável. É insuportável. Tem muitas pessoas que vivem dopadas, de tão grave que é, né? Com remédios, vivem prostradas na cama, não consegue, tem que ter força para se reerguer, tem que ter força para se levantar. E aí o Senhor vai tratando, o Senhor vai curando as feridas. Então Deus, ele age no processo da restauração do casamento, nos tratando primeiro, que é a parte ali mais forte, que é o casamento, para depois tratar o outro. E pode ter certeza que ele vai tratar. Tem a história aí de uma colega minha, que ela viveu uma vida totalmente desregrada no casamento. Ela traiu o esposo, né? Ela mentia, ela vivia uma vida de fantasia na cabeça dela. E ela não enxergava o pecado, os pais crentes, né? Na igreja orando por eles, mas nem os pais sabiam. Quando houve a descoberta, ela caiu assim, que bateu a cara no chão. E foi uma forma do Senhor chamar a atenção dela, falar, olha, nada é oculto. Então, quando houve essa descoberta, ela ficou muito, muito mal. Por quê? Porque o pecado foi ali lançado na cara dela. O marido dela foi embora. A casa dela foi destruída, a tempestade entrou, mas foi uma forma do Senhor chamar a atenção.
E ela foi o que? Se reerguendo. Ela foi ali, o Senhor foi tratando ela, o Senhor foi mostrando o caminho para ela. Ela foi para a igreja, ela se converteu. Gente, foi uma história linda. Mas teve que acontecer isso, o Senhor chamou a atenção dela. Então o Senhor chama a nossa atenção. Hoje ela vive uma vida completamente diferente. A pessoa cristã, uma pessoa temente a Deus, não faz nada sem buscar a palavra de Deus. Mudou completamente. Mas precisou. Ela falou para mim, Sol, se não fosse dessa forma, eu continuaria. Eu continuaria, porque para mim eu achava que estava tudo normal. Eu achava que era normal, que a vida era daquela forma. E não é. Não é. Né? Então, assim, o Senhor, ele nos chama com amor o tempo todo, todos os dias, a toda hora. Só que a gente não consegue dar ouvido, porque no nosso entender tem outras coisas mais importantes. E quando a gente passa por uma situação difícil, daquela que dói, que machuca, é a hora que o Senhor fala aí, ó. Chamei você no amor tantas vezes e você não olhou, mas eis-me aqui. E aí é a hora que a gente se entrega. Eu acho que essa entrega é aquela entrega do primeiro amor, a entrega verdadeira. Então, pensem que nosso Senhor Jesus Cristo, ele ama a família também. Quando ele transformou água em vinho, quando ele fez ali o milagre de parar o mar que estava revolto, quando ele ressuscitou Lázaro, foram milagres impossíveis. Milagres que só quem presenciaram puderam contemplar a grandeza do Senhor. E assim o Senhor fará na tua vida, assim como o Senhor fez na minha. Uma vida que estava ali completamente destruída e o Senhor restaurou. Me restaurou primeiro, quando eu fiquei forte, o Senhor trouxe o meu esposo. E o Senhor precisou ter também, né, um trabalhar ali no meu esposo. Não foi da hora para outra, mas o Senhor foi ali trabalhar na vida dele. E eu não sabia de que forma o Senhor ia trabalhar, mas o Senhor levou ele para longe, né? Começou a colocar saudade no coração dele e ele não teve como escapar das mãos do Senhor. Ele teve que recorrer ao Senhor para poder voltar para casa, para que o Senhor restaurasse nosso casamento. Então, entenda que Deus age primeiro em você, que está buscando a restauração do casamento, e depois no seu esposo. Sei que muitas vezes você se questiona e questiona a Deus. Senhor, por que só comigo? Por que só eu tenho que sofrer? Senhor, por que eu estou passando isso? Porque você é a parte mais forte e hoje você tem o interesse de buscar pela restauração do teu casamento. Então, o Senhor está tratando você primeiro. Poderia ser seu esposo? Poderia, mas foi você. Então, entenda que o processo, ele acontece com um e vai acontecer com outro. O Senhor vai chamar a atenção do seu esposo, vai chamar a atenção da sua esposa de alguma forma. E aí você vai contemplar a grandeza do Senhor, o quanto Ele ama a tua família e o quanto Ele quer, sim, restaurar esse casamento que aos olhos humanos já está destruído há muito tempo e não tem mais solução. Eu vejo vocês falando, nossa, mas todo mundo, ninguém acredita. Ninguém precisa acreditar. No meu, ninguém acreditava, já estava quase 2 anos, já tinha quase 2 anos. Ninguém acreditava, mas eu acreditava. O que importa é o teu relacionamento com Deus, é a tua confiança. Embora muitos não acreditem, eles não precisam acreditar. Isso não vai mudar o agir do Senhor na tua vida. Agora, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade e o seu posicionamento no deserto, isso sim fará diferença para que você avance. E o que seria o seu relacionamento com Deus? A oração, que é o nosso canal de comunicação com Deus, jejum, santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu acho que vocês conhecem esse louvor. Não existe. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, orem, busquem o Senhor. E o Senhor está a passos largos ao teu encontro, ao encontro do seu esposo, ao encontro da sua família, restaurando teu lar, restaurando tua casa, sendo alicerce para que nenhuma tempestade possa derrubá-la. Amém? E nós temos materiais que estão disponíveis para vocês. Tem o blog, tem tudo gratuito. Temos livros, né, de como jejuar de forma eficaz. Só acessar o link. Temos oração. Gente, estejam perto do Senhor. Estejam perto de Deus. Que o Senhor fará milagres na tua vida. Basta crer. Basta crer. Olhe para o seu lado. Você certamente conhece um testemunho onde a pessoa não queria mais nada, onde a pessoa estava vivendo uma vida totalmente desregrada no adultério, não tinha nem chance de voltar e voltou. Quem fez? Deus. Então saiba que se Deus fez com ele, por que não fará com você?
apenas creia. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.